você está se aproximando da aposentadoria. Ou talvez já esteja aposentado. E você pensa que sabe o que precisa fazer. Economizar dinheiro, planejar financeiramente, organizar pensão, cuidar da saúde. E tudo isso é importante, necessário, mas não é suficiente. Porque há 5 coisas que você precisa vender urgentemente antes de se aposentar. E não estou falando de propriedades, não estou falando de ações, não estou falando de bens materiais. Estou falando de bagagens psicológicas, de padrões mentais, de crenças destrutivas, de hábitos que te serviram ou pareceram servir durante vida profissional, mas que te destruirão na aposentadoria. E a maioria das pessoas não vende essas coisas. Carrega-as para a aposentadoria e descobrem, tarde demais, que a aposentadoria, que deveria ser época de paz, de realização, de plenitude, se torna pesadelo, depressão, ansiedade, sensação de inutilidade, conflitos familiares intensificados e, em casos extremos, morte prematura. Sou Augusto Cury, médico psiquiatra, pesquisador do funcionamento da mente humana há mais de 4 décadas. E durante minha carreira clínica, atendi centenas de pessoas aposentadas que estavam sofrendo imensamente, não por falta de dinheiro, mas por falta de preparação psicológica. E identifiquei padrão claro. 5 coisas específicas que pessoas bem-sucedidas profissionalmente carregam para a aposentadoria e que as destroem silenciosamente, progressivamente, mas inevitavelmente. E durante as próximas 2 horas, vou revelar cada uma dessas 5 coisas, vou mostrar por que são tão destrutivas na aposentadoria e, mais importante, vou te ensinar como vender, como se livrar delas antes que seja tarde demais. Porque a aposentadoria pode ser a melhor fase da sua vida ou pode ser pior. E diferença não é principalmente financeira, é psicológica, é emocional, é sobre com que bagagem mental você entra nessa fase. Então, se você está se aproximando de aposentadoria, ou se já está aposentado e lutando, ou se tem pais ou cônjuge aposentado que está sofrendo, isso é para você. Preste atenção, porque o que vou compartilhar pode literalmente salvar seus anos finais de miséria desnecessária. Coisa número 1 que você precisa vender: sua identidade profissional como identidade total. Esta é a mais comum e a mais devastadora, e a que poucas pessoas percebem até ser tarde demais. O padrão destrutivo, durante 30, 40, 50 anos de carreira, você construiu identidade. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou executivo, eu sou professor, eu sou empresário. E essa identidade não era apenas rótulo, era quem você era. Seu senso de valor, seu propósito, sua razão de levantar de manhã, suas conversas, seus relacionamentos, sua autoestima. Tudo estava entrelaçado com papel profissional. Pessoas te respeitavam por sua posição, te procuravam por sua expertise, te validavam por suas conquistas. E você internalizou isso profundamente. E então você se aposenta. E de repente, tudo isso desaparece. Você não é mais o diretor, você é aposentado. Você não é mais o cirurgião, você é senhor idoso. Você não é mais a CEO, você é dona de casa. E identidade colapsa, porque não havia identidade separada de papel profissional. Você não desenvolveu o senso de self além de trabalho. O mecanismo psicológico, do ponto de vista neurológico, o que aconteceu é que você criou arquivos massivos de memória, janelas, na minha teoria, todas centradas em identidade profissional. Milhares de janelas de eu sou competente porque resolvi esse problema no trabalho. Eu tenho valor porque essa pessoa me respeitou. Eu sou importante porque tomei essa decisão. E quando você perde papel profissional, todas essas janelas perdem contexto. Elas ainda abrem
autochecagem garante isso, mas agora geram dor, porque lembram você do que não é mais. E você desenvolve o que chamo de síndrome do executivo aposentado. Depressão profunda, ansiedade, sensação de inutilidade, porque sua fonte primária de valor, papel profissional, foi removida. Os sintomas. Como você sabe se sua identidade está muito emaranhada com a profissão? Pergunte-se, se eu não pudesse mencionar minha profissão ou conquistas profissionais, como eu me descreveria? Se você luta para responder. Se resposta é superficial, eu gosto de golfe. Se você sente vazio só de imaginar, você tem problema. Outros sintomas. Você constantemente menciona, quando eu trabalhava. Você sente inveja quando vê pessoas ainda trabalhando em sua área. Você não tem hobbies significativos fora de trabalho. Suas amizades são todas relacionadas a trabalho. Você se sente invisível agora que aposentou. Você fantasia sobre voltar a trabalhar não por dinheiro, mas por identidade. Como vender isso? Vender identidade profissional não significa negar carreira. Significa separar quem você é de o que você fazia. Passo 1. Reconheça a multiplicidade de identidade. Você não é apenas profissional. Você é humano com valores, crenças, princípios. Pessoa com relacionamentos, filho, pai, avô, cônjuge, amigo, indivíduo com interesses, paixões, curiosidades. Ser com propósito que transcende carreira. Alma ser. Você é espiritual com significado eterno. Liste essas identidades alternativas conscientemente, por escrito, e comece a nutri-las. Passo 2. Desenvolva interesses profundos fora de profissão. Anos antes de aposentadoria, cultive hobbies sérios. Não apenas eu jogo golfe às vezes, mas engajamento profundo. Pode ser arte, música, escrita, jardinagem, voluntariado, aprendizado de nova língua, qualquer coisa onde você desenvolve maestria, conexão, significado e invista tempo real, não sobras de tempo, tempo significativo, para que quando se aposente você já tenha identidade alternativa estabelecida. Passo 3. Cultive relacionamentos não baseados em trabalho. Se todos seus amigos são colegas de trabalho, você perderá conexões sociais quando se aposentar. Então, deliberadamente, cultive amizades baseadas em interesses compartilhados. Não em trabalho, em valores, em atividades, em comunidade. Passo 4. Pratique ser ninguém. Isso parece estranho, mas é poderoso. Deliberadamente, coloque-se em situações onde ninguém conhece seu status profissional. Onde você é apenas mais um humano. Viaje para lugar onde ninguém te conhece. Participe de grupo onde você é novato. Voluntarie onde seu título não importa. E observe como se sente. Inicialmente pode ser desconfortável, mas gradualmente você descobre que pode ter valor, pode ser respeitado, pode contribuir, sem papel profissional. Isso prepara você psicologicamente para a aposentadoria. Passo 5. Redefina sucesso. Durante carreira, sucesso era definido profissionalmente. Promoções, salário, reconhecimento, conquistas. Mas na aposentadoria, sucesso precisa ser redefinido. Sucesso pode ser qualidade de relacionamentos, paz interior, contribuição à comunidade, crescimento pessoal contínuo, momentos de alegria simples, legado de valores transmitidos. Comece a medir-se por esses novos padrões anos antes de aposentadoria, para que transição seja suave. História de advertência. Roberto, 65 anos, CEO de empresa multinacional por 20 anos, aposentou-se com fortuna substancial. Deveria ser feliz. 6 meses depois, depressão severa, começou a beber pesadamente. Casamento de 40 anos quase terminou. Desenvolveu pensamentos suicidas. Por quê? Porque toda a sua identidade era CEO poderoso. E quando isso foi removido,
não sobrou nada. Vazio absoluto. Precisou de 2 anos de terapia intensiva para reconstruir identidade, para descobrir quem era além de título. Não seja Roberto. Venda identidade profissional como identidade total. Antes de aposentar. Coisa número 2 que você precisa vender. Necessidade de controle absoluto. Durante carreira bem-sucedida, especialmente se você foi líder, gerente, executivo, você desenvolveu necessidade de controlar. Controlar projetos, controlar pessoas, controlar resultados, controlar ambiente. E isso era apropriado, era necessário, era como você teve sucesso. Mas na aposentadoria, essa necessidade de controle se torna maldição. O padrão destrutivo, você se aposenta e de repente não tem nada para controlar profissionalmente. Então você redireciona necessidade de controle para o único ambiente que resta: casa, família. E você começa a microgerenciar cônjuge. Por que você faz assim? Deveria fazer assado. Isso não está eficiente. Deixa que eu faço, você faz errado. Você começa a interferir excessivamente em vidas de filhos adultos. Você deveria fazer isso. Você está cometendo erro. Eu sei melhor. Você fica obcecado com controlar coisas triviais. Como toalhas são dobradas, como o jardim é mantido, como o dinheiro é gasto em detalhes mínimos. E você cria conflito, ressentimento, distância, porque ninguém quer ser microgerenciado, especialmente não em sua própria casa, especialmente não por décadas. O mecanismo psicológico, necessidade de controle, vem de 2 fontes. Primeiro, é hábito neurológico. Durante décadas você foi recompensado por controlar. Seu cérebro associou controle com sucesso, com segurança, com valor. E esses padrões neurais não desaparecem automaticamente com a aposentadoria. Continuam ativos, buscando saídas. Segundo, é mecanismo de defesa contra a ansiedade. Quando você controla, você sente menos ansiedade. Você sente que está gerenciando riscos, prevenindo problemas. E na aposentadoria, há ansiedade natural sobre envelhecimento, sobre saúde, sobre relevância, sobre morte. E controlar coisas triviais é forma de lidar com ansiedade sobre coisas grandes que você não pode controlar. Os sintomas, você constantemente critica como outros fazem coisas. Você não consegue relaxar a menos que tudo esteja do seu jeito. Você tem conflitos frequentes com o cônjuge sobre como fazer coisas certas. Você se irrita quando planos mudam. Você tem dificuldade de delegar até tarefas simples. Você sente ansiedade intensa quando não está no controle. Como vender isso? Passo 1. Reconheça o que você realmente pode controlar. Você pode controlar suas ações, suas reações, suas escolhas, sua atitude. Você não pode controlar outras pessoas, muitas circunstâncias, o passado, o futuro distante, envelhecimento, morte eventual. Faça lista conscientemente e pratique soltar o que não pode controlar. Passo 2. Pratique delegar e aceitar bom o suficiente. Durante carreira, você pode ter exigido excelência, e isso era apropriado em contexto profissional. Mas na vida doméstica, bom o suficiente é frequentemente suficiente. Toalhas não precisam ser dobradas perfeitamente. Jantar não precisa ser 5 estrelas. Jardim não precisa ser impecável. Pratique aceitar bom o suficiente e resistir impulso de corrigir, melhorar, controlar. Passo 3. Desenvolva a tolerância à incerteza. Muita necessidade de controle é intolerância à incerteza. Você quer saber, quer garantir, quer eliminar risco, mas vida é incerta. Sempre foi. Você apenas mascarou com ilusão de controle. Pratique pequenas exposições à incerteza. Deixe outros planejarem viagem. Experimente atividade nova onde você é iniciante.
Aceite mudanças de planos sem resistir. Gradualmente, você constrói músculos psicológicos para tolerar incerteza. Passo 4. Encontre arenas apropriadas para a competência. Sua necessidade de gerenciar, de liderar, de controlar, vem de competência real. Você é capaz. Você sabe fazer coisas bem. Então não negue isso. Mas canalize apropriadamente. Voluntare em organização onde suas habilidades de gestão são necessárias. Mentore jovens profissionais. Consulte para non-profit. Gerencie projeto comunitário. Arenas onde controle e liderança são apropriados e apreciados. Não casa onde são ressentidos. Passo 5. Pratique rendição espiritual. Se você é pessoa de fé, pratique rendição a Deus. Tua vontade, não a minha. Confio em teu plano. Se não é religioso, pratique aceitação filosófica. Há coisas além do meu controle. E isso é ok. Meditação, mindfulness, práticas contemplativas, todas ajudam a desenvolver capacidade de soltar controle. História de advertência. Maria, 63 anos. Executiva de alto nível. Aposentou-se e começou a tratar marido como subordinado. Criticava como ele dirigia, como cozinhava, como organizava a garagem, como interagia com netos. Marido, que havia tolerado ausências dela durante carreira, não tolerou um microgerenciamento constante na aposentadoria. Depois de 35 anos de casamento, pediu divórcio. Maria ficou chocada. Eu só estava tentando ajudar, fazer as coisas melhores. Mas melhor, segundo padrões corporativos, não é melhor em vida doméstica. E controle constante não é amor, é opressão. Não seja Maria. Venda a necessidade de controle absoluto antes de destruir relacionamentos que importam. Coisa número 3 que você precisa vender. Vício em produtividade. Você foi produtivo toda a sua vida e isso foi bom. Você construiu carreira, proveu para a família, contribuiu para a sociedade, alcançou objetivos, mas produtividade constante pode se tornar vício. E na aposentadoria, esse vício te destrói. O padrão destrutivo, você se aposenta, mas não consegue parar, não consegue apenas ser, precisa estar constantemente fazendo. Então você cria listas de tarefas para a aposentadoria, projetos massivos de casa, agendas cheias, compromissos constantes, sempre ocupado, sempre produzindo. E, inicialmente, parece bom. Estou ativo, estou engajado, mas há problema. Produtividade sem propósito real é apenas atividade frenética. Você está ocupado, mas não está realizado. Está fazendo, mas não está sendo. E você não permite-se momentos de quietude, de reflexão, de simplesmente apreciar, porque foi condicionado a acreditar que seu valor está em produtividade. O mecanismo psicológico, vício em produtividade é realmente vício em dopamina. Quando você completa a tarefa, cérebro libera dopamina. Você sente satisfação e você quer mais. Então você busca a próxima tarefa e próxima e próxima. É ciclo viciante. E durante carreira, esse ciclo era funcional, te fazia bem-sucedido. Mas na aposentadoria, quando você não tem tarefas significativas e estruturadas, você cria tarefas artificiais, só para obter hit de dopamina, só para sentir produtivo. E você perde capacidade de simplesmente estar presente, de apreciar o momento, de encontrar significado em não fazer. Os sintomas, você se sente culpado quando não está fazendo algo. Você não consegue relaxar sem sentir ansiedade. Você constantemente cria novos projetos, mesmo quando não são necessários. Você tem dificuldade de estar presente em conversas porque está pensando em próxima tarefa.
Você mede valor do dia por quanto conseguiu fazer? Você se sente inútil em dias onde não foi produtivo. Como vender isso? Passo 1. Redefinir produtividade. Produtividade não é apenas fazer. Pode ser conversa profunda com o cônjuge, momento de contemplação na natureza, leitura que expande mente, tempo com netos sem agenda. Simplesmente estar presente. Estas são produtivas porque nutrem alma, constroem relacionamentos, criam significado, mesmo que não produzam resultado tangível. Passo 2. Pratique não fazer deliberadamente. Agenda tempo para literalmente não fazer nada. Sentar, observar, estar. Inicialmente será torturante. Você sentirá ansiedade, impulso de levantar e fazer algo. Resista, fique com desconforto e gradualmente você recondiciona o cérebro. Você aprende que não fazer não é morte, é vida diferente. Passo 3. Cultive apreciação contemplativa. Em vez de constantemente fazer, pratique apreciar beleza de pôr do sol, sabor de refeição, som de risada de neto, textura de livro, paz de manhã silenciosa. Isso não é produtividade em senso tradicional, mas é vida rica. E vida rica é objetivo de aposentadoria, não produtividade vazia. Passo 4. Distinguir entre atividade significativa e atividade como fuga. Algumas atividades são genuinamente significativas. Contribuem para bem-estar, para relacionamentos, para a comunidade. Outras atividades são apenas fuga, mantê-lo ocupado para não ter que confrontar questões mais profundas sobre envelhecimento, sobre mortalidade, sobre significado. Seja honesto. Suas atividades constantes são significativas ou são fuga? Passo 5. Permita-se férias internas. Você provavelmente tirava férias do trabalho e viu valor nisso, descanso, recuperação, perspectiva. Agora permita-se férias de mentalidade, de produtividade. Períodos onde você deliberadamente não tem agenda, não tem metas, simplesmente existe. História de advertência. Carlos, 68 anos. Aposentou-se depois de carreira intensa e imediatamente começou dezenas de projetos. Reformou casa completa, construiu deck, reorganizou garagem, catalogou todas as fotos familiares, digitalizou documentos antigos, sempre ocupado, e depois de ano colapsou, literalmente. Ataque cardíaco, porque nunca parou, nunca descansou, corpo não aguentou, ritmo frenético. Sobreviveu. Mas médico foi claro, você precisa aprender a desacelerar, ou o próximo será fatal. Levou quase morrer para Carlos aprender a apenas ser. Não seja Carlos. Venda vício em produtividade. Antes que te mate, coisa número 4 que você precisa vender. Rivalidade com cônjuge. Durante carreira, você e cônjuge provavelmente tinham espaço. Você trabalhava. Ele, ela, tinha vida própria, vocês se encontravam à noite, fins de semana, mas havia separação saudável. A aposentadoria remove essa separação. De repente, vocês estão juntos 24/7, e isso expõe problemas que estavam latentes. O padrão destrutivo, em vez de colaboração, desenvolve-se rivalidade. Especialmente se ambos tinham carreiras bem-sucedidas. Rivalidade sobre quem está certo, sobre como fazer coisas, sobre como gastar tempo, sobre como gastar dinheiro, sobre relacionamentos com filhos, sobre tudo. Ou, se um dos cônjuges não teve carreira externa, ficou em casa, pode haver ressentimento. Cônjuge que trabalhou recente ter que compartilhar espaço que vê como dele. Cônjuge que ficou em casa, recente invasão de território doméstico que sempre gerenciou. E conflitos intensificam. Pequenas irritações se tornam batalhas.
Proximidade constante sem habilidades de coexistência saudável leva à guerra. O mecanismo psicológico, rivalidade, frequentemente mascara medo mais profundo de intimidade real, de vulnerabilidade. Durante décadas, vocês podem ter coexistido sem verdadeira intimidade. Trabalho era buffer, ocupações eram distração, mas agora não há buffer, é apenas vocês dois. E isso requer nível de intimidade emocional que muitos casais nunca desenvolveram. Então, em vez de intimidade, criam conflito, porque conflito é familiar. E intimidade é assustadora. Os sintomas: vocês brigam sobre coisas triviais constantemente. Um ou ambos sentem que perderam espaço pessoal. Há competição sobre quem faz mais, quem está certo. Intimidade sexual diminuiu ou desapareceu. Vocês evitam passar tempo juntos. Vocês fantasiam sobre como seria a vida se estivessem solteiros. Como vender isso? Passo 1. Negociem territórios e autonomias. Conversem honestamente. Antes de aposentadoria, se possível. Eu preciso de X horas por dia de espaço próprio. Eu preciso de sala onde posso fazer meu hobby sem interrupção. Eu preciso de autonomia sobre como organizo cozinha. Negociem. Respeitem. Criem acordos claros. E então honrem. Passo 2. Desenvolvam interesses compartilhados e separados. Alguns interesses devem ser juntos. Viagens, hobbies compartilhados, tempo de qualidade, mas também precisam de interesses separados, para que tenham identidades individuais e para que tenham coisas interessantes para compartilhar quando se reconectam. Passo 3. Aprendam língua um do outro. Durante a carreira, vocês podem não ter precisado de comunicação profunda, mas agora precisam. Aprendam a expressar necessidades sem acusar, a ouvir sem defender, a negociar sem vencer. Considerem terapia de casal preventivamente. Não esperem até crise. Façam antes de aposentar, para desenvolver habilidades para essa nova fase. Passo 4. Redescubram-se romanticamente. Muitos casais se tornaram copais, cogerentes de casa, mas deixaram de ser amantes, companheiros românticos. Aposentadoria é a oportunidade de redescobrir dates, viagens, só vocês dois, novidade, romance. Mas isso requer intencionalidade. Não acontece automaticamente. Passo 5. Aceitem que mudança é necessária. Casamento de aposentadoria é diferente de casamento de carreira. Requer adaptação de ambos. Não podem simplesmente continuar padrões antigos. Precisam criar novos, juntos, com comunicação, com flexibilidade, com vontade de crescer. História de advertência. Jorge e Ana, casados 42 anos. Ambos aposentaram no mesmo ano. 6 meses depois, Ana entrou com pedido de divórcio. Por quê? Eu aguentei ele quando ele estava no trabalho 60 horas por semana, mas estar com ele 24/7. Ele é crítico, controlador e nunca me ouve. Não posso mais. Jorge estava chocado. Pensei que finalmente teríamos tempo juntos. Esse deveria ser momento dourado, mas eles nunca desenvolveram habilidades para estar juntos saudavelmente. E proximidade forçada de aposentadoria expôs isso brutalmente. Salvaram um casamento através de terapia intensiva, mas quase não. Não sejam Jorge e Ana. Vendam rivalidade. Construam parceria real antes de aposentar. Coisa número 5 que você precisa vender: medo de relevância e morte. Esta é mais profunda, mais existencial e mais evitada. Durante carreira, você evitava pensar sobre envelhecimento, sobre mortalidade, porque estava ocupado, porque tinha propósito externo, porque era futuro distante. Mas aposentadoria, força, confronto. Você não pode mais evitar.
está mais perto de fim que de início, e isso gera medo. O padrão destrutivo, medo não processado, leva a dois extremos. Extremo 1, negação frenética. Você age como se ainda tivesse 30 anos. Tenta provar que ainda é jovem. Atividades excessivas. Relacionamentos inadequados para a idade. Recusa de aceitar limitações. Extremo 2. Resignação depressiva. Você desiste. Minha vida acabou. Sou velho e inútil. Para de cuidar de saúde. Para de se engajar. Espera passivamente por morte. Ambos são destrutivos. Ambos vêm de não processar medo de irrelevância e morte saudavelmente. O mecanismo psicológico, medo de irrelevância, vem de ter baseado o valor em produtividade, em papel profissional, em juventude. Quando essas coisas diminuem, sente que valor diminui. Medo de morte é natural, mas quando não processado, contamina presente. Você não pode apreciar agora porque está aterrorizado com o fim. Os sintomas, você evita qualquer conversa sobre envelhecimento ou morte. Você tem ansiedade intensa sobre saúde. Você está constantemente tentando provar que ainda é jovem, relevante. Você sente inveja de pessoas mais jovens. Você está deprimido pensando em quanto tempo restante. Você não faz planos de longo prazo porque pode não estar aqui. Como vender isso? Passo 1. Confronte mortalidade conscientemente. Não evite. Pense sobre. Planeje para. Não morbidamente, mas realisticamente. Faça testamento, diretivas avançadas, planejamento de fim de vida, conversas com família. Paradoxalmente, confrontar morte reduz a ansiedade, porque você remove incerteza, você toma controle do que pode controlar. Passo 2. Redefina relevância. Você é relevante não porque está produzindo economicamente, mas porque você ama e é amado. Você tem sabedoria para compartilhar. Você tem experiência que pode guiar outros. Você tem presença que importa para pessoas específicas. Você tem valores que podem ser transmitidos. Relevância não diminui com idade, muda de forma. Passo 3. Cultive legado intencional. O que você quer deixar, não apenas materialmente, mas em termos de valores, histórias, sabedoria, influência. Escreva memórias. Grave histórias para netos, mentore, ensine, transmita. Isso cria senso de continuidade, de significado além de morte. Passo 4. Desenvolva espiritualidade, filosofia de morte. Se você é religioso, aprofunde fé. Explore o que sua tradição ensina sobre morte, sobre vida após morte. Encontre conforto ali. Se não é religioso, desenvolva filosofia, leia filosofia estoica, budista, existencialista. Encontre framework que ajuda a fazer paz com mortalidade. Passo 5. Viva plenamente agora. Melhor antídoto para medo de morte é vida plena agora. Não negando o envelhecimento, mas vivendo cada fase plenamente. Aceite limitações que vêm com idade, mas maximize capacidades que permanecem. Aprecie prazeres específicos de cada fase. História de transformação. Manuel, 70 anos. Passou os primeiros 5 anos de aposentadoria em depressão. Estou esperando morrer. O terapeuta o desafiou. Você pode ter 5 anos, pode ter 25 anos. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Se você gasta todo o tempo esperando morrer, você desperdiça o tempo que tem. Manuel começou a mudar. Aprendeu nova língua. Viajou para lugares sempre quis conhecer. Voluntariou em causa que importava. Reconectou com filhos adultos. Aos 82 anos, ainda vivo, ele diz: meus 70 segundos e 80 segundos foram melhores que meus 50 segundos, porque finalmente parei de evitar morte e comecei a viver vida. Venda medo, compre coragem,
e viva plenamente cada dia que resta. Conclusão: o inventário pré-aposentadoria. Então você viu as 5 coisas que precisa vender. 1. Identidade profissional como identidade total. 2. Necessidade de controle absoluto. 3. Vício em produtividade. 4. Rivalidade com o cônjuge. 5. Medo de irrelevância e morte. E agora você tem escolha. Pode ignorar, pensar isso não se aplica a mim. E carregar toda essa bagagem para a aposentadoria. E descobrir, quando for tarde demais, que deveria ter ouvido. Ou pode agir. Agora, antes de aposentar. Ou se já aposentou, agora mesmo. Porque nunca é tarde demais para vender bagagem tóxica. Ação imediata. Faça inventário honesto. Para cada uma das 5 coisas, pergunte: eu preciso vender isso? Se resposta é sim, escolha uma para começar. Não todas. Uma. E implemente passos que compartilhei. Sistematicamente. Consistentemente. Por meses, se necessário. E quando você vendeu essa bagagem, passe para a próxima. Porque a aposentadoria pode ser desastre ou pode ser apogeu. E diferença está principalmente em preparação psicológica. Venda o que precisa ser vendido antes que te destrua. Seu futuro eu agradecerá.